Tudo bem? Faixa amarela do carnaval com mais um Na Faixa e hoje meu convidado é Raul Machado. Tudo bem? Não, eu quero agradecer. Eu nem acredito que eu tô aqui. Gente, este cidadão, nas noites de segunda, eu brinco, eu falo que ele faz a DR do povo do carnaval. Ele abre aquela história e bate papo com o povo, com uma naturalidade, com uma forma que só ele tem de falar. Eu tô muito feliz, já te falei inúmeras vezes que você me convidou que eu não acho que eu deveria estar aqui, porque eu gosto muito mais do bastidor, eu gosto de ouvir histórias, mas eu sou fã do Faixa, eu sou fã do teu trabalho, o trabalho da Ju, do Fê, de toda a equipe, vocês são incríveis. E peço desculpa porque já era para ter acontecido, a gente teve que desmarcar por algumas vezes, mas tô aqui e é uma honra, eu me sinto assim, muito feliz e homenageado, porque é um privilégio estar ao lado de pessoas que amam o carnaval, que amam o samba e que fazem um trabalho profissional. Mesmo com a diversidade, vocês fazem um trabalho de nível elevadíssimo. Parabéns e estou muito feliz de estar aqui com você para a gente bater um papo. Ah, vamos contar a sua história. Estou falando com uma referência do carnaval. Que isso, tá louco? Poxa vida. A gente está aqui na Rádio Capital, onde você trabalha. Exato. E aí eu queria saber assim, como que foi isso? O carnaval te trouxe para a rádio te trouxe para o carnaval. Como que é essa história aqui? É uma história muito maluca, né? A Rádio Capital, na verdade, é a emissora que eu trabalho hoje. Eu só tô aqui por conta do carnaval. Essa que é a realidade, né? Antes do carnaval de 2020, eu estava na Rádio Trianon, já fazendo meu programa lá, que era uma continuação do que a gente fazia na internet, na Flix TV, antes na Just TV, que era um programa de televisão pela internet, de web TV. E eu estava na Rádio Trianon já há 2 anos, no carnaval de 2020, eu já tinha conhecido algumas pessoas aqui da Rádio Capital, já estava fazendo um trabalho aqui, não com carnaval, mas no segmento futebol, e a direção da rádio acabou conhecendo o trabalho que eu fazia na Rádio Trianon, já tinha o interesse da rádio também fazer o carnaval, e juntou as duas coisas, né? Eu querendo mostrar um pouco mais do meu trabalho, querendo um pouco mais de espaço, uma emissora que tivesse um pouquinho mais de estrutura e quisesse também abraçar o carnaval, e eles também viram no meu trabalho uma chance da gente poder fazer uma dobradinha perfeita. O que só não estava combinado é a pandemia, porque aí a ideia era fazer o carnaval de 2021, e aí a gente foi atropelado por tudo aquilo que mudou, impactou a nossa vida até hoje. Então eu tô aqui hoje por conta do carnaval, pelo trabalho que eu fiz no carnaval, eu recebi o convite deles para estar aqui. Eu sempre pergunto a história do meu convidado no final, mas a sua eu vou querer saber logo no início. Como é que você chega no carnaval? Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Quando é que você pensa assim, decide, isso aqui eu quero pra minha vida? Pelo menos por paixão, né? Eu vou ter que contar então a história do começo, porque pouca gente sabe, mas assim, diferente acho que de 90% dos seus convidados, a minha família não é do carnaval. Eu não tenho nenhum parente que é sambista. Ninguém tinha desfilado em escola de samba. O que aconteceu foi o seguinte: eu sou paulistano, nascido na Zona Sul de São Paulo. Tudo começou em 1990. A minha família, naquele ano, pai, mãe, tios, deu errado uma viagem para a praia. Aquela típica família paulistana que no carnaval vai para a praia, junta tudo e vai para lá. Eu não sei o que aconteceu. Naquele ano não deu certo a viagem. Vamos ver o carnaval de São Paulo, carnaval, o último ano da Avenida Tiradentes. E era diferente de hoje, né? Hoje é muito difícil você conseguir um ingresso no dia do desfile, né? E meus tios e meus pais foram à avenida naquele ano. Desfile hoje, vamos lá. Compra ingresso, se não tiver ingresso a gente fica nas cordas, na concentração tinha uma corda, você ficava vendo ali, né? E aí levaram um menino de 7 anos que não quis ficar com o vô e com a avó. Ele queria ir junto, ele queria ir pra praia. Vamos levar? Levou. E eu fui junto. Então a primeira experiência que você me pergunta do carnaval, a minha mãe conta, Eliane, beijo mãe. De pequenininho eu já gostava de ver desfile de escola de samba, enfim. Mas a primeira imagem, respondendo a sua pergunta, foi quando a gente entrou na primeira arquibancada. Se fosse hoje no AMB, para quem é mais novo, né? A primeira arquibancada do lado direito para quem desfila, onde tem um camarote gigante lá. Então foi aquela, porque era mais barata na época, né? Mais perto da corda também, e a gente entrou lá. Você imagina, uma criança de 7 anos, eu sempre fui, isso sim,
a minha paixão sempre foi por comunicação. Antes do carnaval, a minha paixão foi comunicação. Tanto que a minha mãe conta que os principais brinquedos que eu tinha, não era... Lógico, tinha carrinho, tinha bola, mas sabe aquele socador de caipirinha? Garfo, desodorante, tudo aquilo eu fazia de microfone. Eu brincava com fantoche, sempre queria assim, tá fazendo algo que fosse ligado à comunicação, TV, teatro, enfim. E aí quando eu entro na primeira arquibancada da Anhembi, com 7 anos de idade, e vejo aquela explosão de cores, de brilho, aquilo ali me contagiou. E acho que é o que acontece com todo mundo, aquele bichinho que pica, vai, e você fica alucinado, porque eu sei que muita gente que assiste o Faixa acompanha o Carnaval de São Paulo pela televisão e muita gente não teve a chance de ver um desfile de carnaval ao vivo. Sim. É totalmente diferente. Tanto a questão visual, auditiva, né, e sentimental. É uma coisa que junta tudo isso e não tem palavras para descrever. É muito difícil alguém não se apaixonar por aquele mundo. E a minha história começou dali. Eu me apaixonei pelo... Eu te falei que foram 3 paixões, né? 2, vou contar a terceira. Pela comunicação que eu já tinha. Porque ali com 7 anos, quem fica no primeiro setor, eu lembro, Cláudio, eu tô com 40 anos, mas eu lembro de ver repórteres ali da Globo, e naquela época não tinha celular, eles tinham um aparelhinho, alô Dalton, você vai lembrar disso, que era um retorno de imagem com uma anteninha, e eu ficava vendo aquele povo trabalhando, eu jamais sonhava na minha vida que um dia eu estaria ali embaixo. Eu tava olhando aquilo assim, mas como é que eles estão ali e vão aparecer na televisão? E eu tenho flashes disso ainda. Então a primeira paixão era a comunicação, a segunda foi o carnaval, e no momento que a gente chega, estava no intervalo entre uma escola e outra. Não era tão rápido como hoje, que hoje termina uma, começa a outra. Sim. Tinha um intervalo, já era o mestre Sabu falando, enfim, e entraria uma próxima escola na avenida. E essa escola que entrou era a Sociedade Rosas de Ouro. A Rosas passou, foi campeã com o Até Que Enfim, Royce do Cavaco, enfim, a escola conquistando o seu 3º título no grupo especial. E ali juntou as 3 coisas. Um menino que já era apaixonado por comunicação, se encantou com o carnaval e ficou apaixonado por uma escola de samba. Dali por diante, eu passei a acompanhar carnaval, virei um torcedor maluco da Rosas de Ouro, daquele de guardar recorte de jornal, recorte de revista, naquela época tinha muito disso. Eu gravava desfile, Cláudio, de Rádio Jovem Pan, Bandeirantes, transmitiam desfile em áudio. Eu tenho fita cassete, eu devia ter trazido aqui. Gravava aquilo para ficar ouvindo depois, os comentaristas, como é que era. E eu peguei uma fase muito boa como torcedor, né? Eu não sou sambista, eu sempre falo isso, eu sou um admirador de samba. A Rosas campeã em 90, bicampeã em 91, tricampeã em 92, depois vice em 93, campeã de novo em 94. Quer dizer, eu peguei minha pré-adolescência naquilo ali. E minha vida passou a ser aquilo. O engraçado é que depois a gente só foi voltar para o Anhembi em 97. Foi um hiato aí de 6 anos. Mas eu acompanhava pela TV e pela mídia, pela TV, pelo rádio. E juntava recorte de jornal. Começou assim uma história do carnaval. Desse jeitinho que eu te contei. Acompanhando toda essa movimentação, toda essa transformação que o carnaval passou, o que você consegue me dizer de uma mudança, uma melhora significativa? E alguma coisa que tenha dado errado? É o seguinte, do que eu acompanhei, eu contei para você que eu fui em 91, mas eu lembro de pequenos flashes. E eu só fui voltar para o Anhembi, aliás, conhecer o Anhembi pela primeira vez em 97. O nosso presente de Natal era o disco e o CD do carnaval. Aí depois, ficando ali já jovem, vai trabalhando, guarda dinheiro para isso. Mas o presente nosso de Natal, da minha família, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, foi conhecer o Anhembi e acompanhar o desfile pela primeira vez em 97. E ao chegar em 97, a gente já começa a comparar com 91, e aí não fica muito difícil chegar ao que a gente tem hoje. É incomparável o crescimento da estrutura do carnaval. Temos um sambódromo, foi uma reivindicação de muitos sambistas durante anos. Eu acho que muita gente tem críticas em alguns pontos, mas até quem conhece a Sapucaí, conhece o Carnaval de São Paulo, elogia muito a estrutura que temos hoje na área de concentração, na área de dispersão. Então acho que o que dá para perceber que mudou muito, né, são muitas coisas que mudaram.
essa questão da estrutura. O Carnaval de São Paulo tem uma estrutura muito grande, até as escolas de samba hoje, com a fábrica do Samba 1, fábrica do Samba 2, quantos perrengues a gente não acompanhou nessas décadas aí de escolas sofrendo com condições difíceis para fazer os seus carnavais, sofrendo com incêndio, com enchente e outras adversidades. É lógico que muita gente vai dizer, quando você entra na questão de algo que não deu certo, hoje fala-se muito que a gente não tem uma proximidade maior do público, que o público não se joga, não curte mais o carnaval como antigamente, como na época da Tiradentes. Falei da corda, muita gente deve estar lembrando aí, quem tem os seus 40 mais está lembrando. Mas eu acho que isso, Cláudia, é uma coisa que é natural, a gente olha muito para o carnaval, que é o segmento que a gente está. Mas o próprio futebol, a ciência, a economia, muitas coisas que aconteceram no passado, elas hoje não... Fica a memória afetiva, fica a questão da saudade de um tempo que foi, mas não tem como voltar mais. Porque hoje a gente tem um outro parâmetro, um outro modelo, a sociedade mudou, é outra geração, é outro entendimento, é outra dinâmica de vida. Então o que eu percebo que muita gente reclama, né? E eu não posso falar muito disso porque eu peguei muito pouco lá da Tiradentes, mas peguei um pouco do começo da era AMB, é a questão desse envolvimento, a questão de um carnaval mais solto, um carnaval mais leve. Mas obviamente com todo esse crescimento de estrutura, a disputa ficou mais acirrada. E como existe um concurso, tem regra, sim, todo mundo quer ganhar. O carnaval está cada vez mais competitivo, o investimento é maior do que o que se tinha lá atrás. Então a festa ela tem um preço, tem um custo, e a performance também muda, né, no que diz respeito à competição. Então isso talvez tenha inibido muitas escolas a seguir um regulamento em detrimento a um resultado de um concurso do que propriamente dito da parte cultural do carnaval. Você enxerga o carnaval como arte? Se eu enxergo? Totalmente. Acho que não tem como enxergar, né? Eu acho que não tem. É a maior festa cultural. É a maior festa popular do mundo. Que lugar você coloca? 3 mil pessoas, 4 mil, 5 mil, 2 mil pessoas, não importa. Um grupo de pessoas para apresentar um espetáculo musical, de dança, de samba, em movimento, com alegoria, com arte cênica, com teatro, com encenação, com ritmo, com canto, né? Canto, o intérprete, os ritmistas, com o bailado de um casal e mestre porta-bandeira, a questão cultural, ancestral, as baianas, a comissão de frente, e você vê que ali, numa escola de samba, é o lugar mais democrático do mundo, ou que pelo menos precisa ser. Você não tem distinção de cor, não tem distinção de idade, a classe social não adianta, todos precisam estar imbuídos para coletivamente apresentar um espetáculo, e o mais louco disso, né, que se renova a cada ano, cada escola com a sua característica, com a sua história, com a sua tradição, volta no ano seguinte para contar uma nova história. Isso é fabuloso, não tem como não dizer que isso é arte, né? Vamos falar de cobertura de carnaval. Por muito tempo você foi uma das únicas pessoas, uma das poucas pessoas a cobrir. Hoje a gente tem um grupo muito grande de mídias sociais, a gente chama mídias sociais, sim, hoje, né? Cobrindo o carnaval em vários setores ou em vários segmentos dentro desse nosso nicho. Como é que você olha isso? Eu olho com muita alegria, porque eu não gosto de falar muito disso, porque eu começo a ver que o tempo está passando e a gente vai ficando velho, né? Mas foi muito louco isso, porque assim, quando eu comecei lá no carnaval, eu contei que eu me apaixonei pela Rosas de Ouro. Eu começava a guardar os recortes de jornal e virei um torcedor apaixonado da escola. Quando foi 99 para 2000, eu já estava fazendo rádio. Eu comecei a fazer rádio na Zona Sul de São Paulo. Eu comecei com rádios comunitárias na região do Jabaquara, Zona Sul. Naquela época, você vê, eu estou na Zona Sul e a maioria das escolas é Zona Norte. Eu já tentava inserir o carnaval nos programas que eu fazia. Naquela época, final da década de 90, final da década de 90, o pagode bombava, grupos de samba. Mas sempre havia uma resistência muito grande dos diretores de rádio em a gente falar de carnaval o ano inteiro. Ah, carnaval em junho, escola escolhendo enredo, escolhendo samba, né? As rádios, principalmente as comerciais, pensavam, e ainda pensam, né, por questões comerciais, do carnaval, mais assim, de dezembro em diante. E eu já queria, naquela época, falar de carnaval. Eu não entendia como, eu sendo admirador, como é que tinha uma dificuldade de achar conteúdo.
E eu me apegava muito a Evaristo de Carvalho com a Rede Nacional do Samba. Todo domingo à noite era o radinho, eu adoro rádio, né? E ficava com o radinho ouvindo seu Evaristo. Eu falei, gente, esse programa é fantástico, mas é domingo das 10 à meia-noite, por que não temos mais, né? E nessa minha luta de tentar, aconteceu uma coisa muito maluca, porque eu escrevi uma carta, hoje é louco falar de carta, né? Para Rosa de Ouro, para o presidente Eduardo Basílio. Saudoso Eduardo Basílio, pai da Angelina Basílio. Basílio faleceu em 2003 e eu mandei uma carta para ele. E nessa carta eu contava exatamente isso, né? A questão da minha paixão pela Rosa, a dificuldade de comunicação. Olha o que aconteceu em 99, acho que junho, julho. De repente, um belo dia na minha casa, toca a campainha, aparece lá um Harmonia, que é o seu Benê, tá na Rosa até hoje. Roupa da Rosa de Ouro, uniformizada. E tinha lá uma sacola. Falou, eu tô aqui em nome do presidente Basílio, ele recebeu sua carta. A carta chegou pro Basílio e pra Ana Paltrinieri, que tá lá até hoje, a Ana que é secretária, diretora da escola, né, Ana? E eles receberam a minha carta e foi uma Harmonia, pessoalmente na minha casa, me convidar para a final do Samba Enredo, pro Carnaval do ano 2000. Eu não acreditei naquilo, gente. E nessa carta eu contava pro Basílio, olha, eu sou apaixonado pela escola, mas tenho dificuldade de receber informação, que eu moro na Zona Sul, e a escola, pois é. Aí eles me convidaram para assistir a final do Samba Enredo. Jabaquara até Freguesia do Ó. 3 conduções e mais metrô, hein? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, fomos lá. Você lembra quando tinha o Netinho de Paula, aquele quadro Dia de Princesa? Sim. Que pegava uma menina e transformava? Aconteceu comigo isso, mais ou menos, né? Cheguei na quadra, sabe o que é você ser recebido e apresentarem para você como é que é uma escola de samba? Era uma final de Samba Enredo, mas eu cheguei cedo, propositalmente, pediram para chegar cedo. Vem conhecer o ateliê. Quem conhece a quadra da Rosa de São Paulo sabe que é um complexo que, agora não, porque foi para a fábrica do samba, era tudo ali. Então o barracão, a ateliê, oficina de costura, o espaço onde ficam as alegorias. Aí você vem para a quadra, né, bares, quartinho da bateria, quarto dos casais, palco. Enfim, aí dei um rolê inteiro na quadra, um rolê inteiro, conheci todo mundo. Já era apaixonado por isso. Imagina você conhecer a escola do seu coração numa final de Samba Enredo. E naquele dia eu já estava fazendo programa de rádio. Eu levei um gravador pequenininho de fita mini DV, que é um gravador bem pequenininho. E eu entrevistei o Basílio ali. Naquele dia eu comecei a fazer minhas primeiras entrevistas. Ali foi um grande piloto. E eu comecei a soltar isso na rádio, nas rádios que eu estava trabalhando. Passou um tempo disso, eu decidi fazer comunicação. Falei, peraí. Se eu estou trabalhando em rádio, eu gosto de comunicação, gosto de carnaval, tentar juntar tudo isso, né? Já que a Globo faz, mas tem o Evaristo, Moisés da Rocha também, Patrícia Liberato, sim, Gleide Xavier, saudosa Gleide Xavier, mas que não era 100% carnaval, era samba, pagode, de vez em quando tinha pílula ali de carnaval. E aí eu fui estudar. Com 18 anos eu fiz rádio oficina, fui me formar para ter um DRT de locução, depois fiz jornalismo e gestão de rádio e TV. E o tempo todo que eu fui estudando, fazendo as faculdades, fazendo os cursos, eu tinha outro trabalho, trabalhei numa agência de turismo durante uns 10 anos, trabalhando de manhã, fazendo faculdade à noite, e aí surgiu a oportunidade, e fazia meus programas de rádio no final de semana. Quando foi 2007, 2007, o que aconteceu? Eu já fazia rádio, fui para a EMB como credenciado pela primeira vez em 2003. Senhor, 2013, 23, eu sou de humanas. Gente, eu nunca parei para fazer essa conta. É isso. Você imagina eu chegar na sala de imprensa a primeira vez? Era menor do que hoje, mas já era naquele mesmo lugar. Eu falei, gente, que mundo é esse, né? 2003. E eu só fazia boletim de rádio, era coisa de áudio, né? Aí eu comprei uma câmera com meu irmão. Foi em 2007, o ano que a Mocidade foi campeã com o ano do Riso, né? E o Império com aqueles tigres gigantes. Sim. Uma câmera de fitinha também. Hoje a gente dá risada olhando para essas câmeras, mas na época era a última geração. E ali, comprei o microfone e também falei pro meu irmão, vamos começar a gravar? Porque eu tô vendo, agora tem câmera com entrada para microfone. O que a gente faz na rádio, vamos fazer em vídeo, que é o que a gente está fazendo aqui, e a gente reaproveita o áudio. A gente reaproveita o áudio e fica... Vou treinando, porque na época eu estava fazendo faculdade, eu já faço rádio.
e vou treinando para aperfeiçoar, né? Passou esse carnaval, tenho tudo, eu vou te mostrar depois tudo que tem lá. Hoje você dá risada. Eu entrevistando Sabrina Sato, Mulher Samambaia, Tiazinha, até pessoas que não participam mais do Carnaval de São Paulo. Passou o Carnaval de 2007. No meio do Carnaval de 2007, eu vi uma propaganda de uma web TV que seria lançada. O nome dessa web TV seria TV YouTube na época. Depois acabou mudando para Just TV e depois Flix TV. E eu mandei um e-mail para eles, porque eles estavam com alguns programas diferentes, e eu sugeri que tivessem 2 programas. Mandei 2 projetos. Um seria um programa de carnaval, que eu pensei, não vão aprovar isso. Para falar de carnaval o ano inteiro, não vai dar certo. E mandei um outro projeto que era um talk show igualzinho o Danilo Gentili faz hoje. Só que não com aquele humor, que eu não sou humorista. Vai, como o Bial, como a gente está fazendo aqui. Mas que eu pudesse receber você um dia, a Ju num outro, um psicólogo, um médico, uma nutricionista, até um rei momo, mas que não fosse carnaval, que fosse para tudo. Incrivelmente, a TV me retornou. Era a Margaret, que depois virou minha madrinha de casamento, a minha Margaret e o Fábio, que são os diretores da Just TV, os criadores da Web TV, são meus padrinhos de televisão. E eles aprovaram o projeto do carnaval. Cláudio, eu fiquei frustrado, porque eu queria o outro. Porque olha a minha cabeça, era agosto. O que eu pensei? Tá, legal, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro vai acabar. Depois eu vou fazer o que com esse programa? E estrear um sábado, 6 horas da tarde. E na sexta, a Mag me cobrando. Terça, qual é o nome do programa? Não tinha nome. Porque eu até falei pra minha mãe, eu vou fazer só pra não ficar queimado com a TV, né? Porque eu pedi tanto espaço, me deram a chance, eu vou lá pra pelo menos conhecer o estúdio, ver como é que é, né? Na véspera eu falei, não tinha nome, ela tem que ter o nome, porque a gente fazer uma vinheta aqui e colocar. Era ao vivo. Eu gostava muito de futebol, tinha No Mundo da Bola do Flávio Prado. E eu acompanhava o futebol, gostava desse programa. Eu falei, já sei, eu vou colocar No Mundo do Carnaval. Mas aí falei, puxa, vai chegar fevereiro, vai acabar carnaval, o que eu vou fazer depois em março, abril, maio, junho, julho, agosto? Aí falei, já sei, vou colocar No Mundo do Samba. Porque passa o carnaval, se der errado, a gente tenta alguma coisa com feijoada, com roda de samba, com os pagodeiros que estão no auge, né? Beleza, foi No Mundo do Samba. O que eu fiz? Lembra que eu contei que em 2007 a gente comprou a câmera e a gente ficou gravando as coisas? Aí eu falei, já sei, vamos recortar uns pedaços aqui? Tem alguém da X9, alguém da Tom Maior, tem a Solange, tem a Angelina, tem o Carlos Júnior. Porque na véspera não tinha o que fazer, como é que eu vou arrumar um convidado? Tanto que o primeiro programa não tinha convidado. A estreia, eu tô numa bancadinha, tem uma TV atrás de mim, eu tô assim, ó, rodando de tão nervoso. E aí a gente fez os cortes dessas imagens que era de arquivo pessoal de treino, e aí virou um programa blocadinho, ó, melhores momentos do Carnaval 2007. Quando acabou o programa, foi absurdo, porque naquela época, eu acredito que 90% que acompanhava a gente era pelo computador. E acho que desses 90%, acho que 70% era CPU. Não era notebook. Sim, Estamos falando em 2007, não era todo mundo que tinha, era computador mesmo. Cláudio, eu fiquei assustado. Porque naquela época era o Orkut. Quando eu saí dali, acho que eu ganhei uns 3, 4 mil pessoas que eu nem conhecia. Aí eu falei, nossa, nem eu esperava. E aí nasceu No Mundo do Samba. Aí, respondendo a sua pergunta, naquela época, hoje você que está ali acompanha como é que é o carro de som, principalmente na largada, eu me recordo de 3 ou 4 pessoas no máximo, assim, mais a Globo. Hoje, graças a Deus, tem muita gente. Porque naquela época, a gente estava num começo ainda de tecnologia. Uma câmera era muito cara. A gente gravava em fita. Hoje, meus colegas aí gravam não. Hoje faz um vídeo do carro de som ao vivo. Naquela época, a gente gravava em fita, ia para casa. O tempo de você passar para o computador não era cartão de memória, não. Você tinha que placa de captura. Você assistia a fita inteira, aí ficava pronto, você passava num software para colocar um GC e tal, para subir no YouTube só podia 10 minutos, era uma ginástica danada. Então hoje eu vejo com muita alegria, por quê?
primeiro lugar, quanto mais gente melhor. Eu acho que não tem, o carnaval não tem dono. O carnaval ele é uma festa múltipla, democrática em todos os setores. Quanto mais gente falando de carnaval, o carnaval vai chegar a mais lugares diferentes. Eu acho que há uma renovação de linguagem, há uma renovação de formas de falar, há uma renovação de público também. Sim. Tem muita gente que está assistindo a gente agora, não lembra de 91, não lembra de 2000, o tempo passou. Então eu vejo com muita alegria e acho que a gente tem muita gente criativa fazendo, você é um deles, vocês aqui do Faixa, fazem companhia para milhares de pessoas que vocês nem imaginam. Se naquela época do Orkut eu tive esse retorno instantâneo, e não sabia até onde eu chegaria, vocês também não têm noção de quantas pessoas ocultamente acompanham vocês. Porque o pessoal que comenta, que compartilha é 20%, e olha lá. Muita gente fora de São Paulo acompanha o Carnaval de São Paulo pela internet. E o que eu disse naquela época e digo agora, eu reafirmo. O veículo o canal que concentra a maior divulgação do Carnaval não é a televisão, é a internet. A internet é que leva o Carnaval de São Paulo para o Brasil e para o mundo. A gente está falando do público que consome carnaval e esse público também mudou e as formas também mudaram, né? Eles estão mais próximos da gente. Você acha que tá fácil falar de carnaval também? Eu tô falando de hater, a gente tá falando de gente apaixonada, que às vezes não gosta da forma com que a gente fala, do que a gente fala, e imediatamente dá um retorno. Como é que você vê isso? Tá muito difícil, muito difícil. Mas acho que não é só no carnaval. Eu acho que, assim, a gente tá falando aqui de assuntos que a gente vai voltando em outros, né? Eu acho que antes, talvez acho que na vida, dizem que quando a gente tem mais dificuldade, a gente valoriza mais, né? Lá atrás, eu comecei no rádio, aí comecei na Just TV, no Mundo do Samba. Eu achava que o programa ia acabar depois do carnaval, e achava que ia acabar mesmo com o sucesso para aquele momento. Aí veio a divisão de Liga e Superliga, aí a gente... eu tava na faculdade, curiosamente o Sidney Carriolo, que é o atual presidente da Liga, tinha assumido naquele momento. E aí eu ouvi o racha, eu estava numa faculdade, eu recebi uma ligação do Paulo Serdã. Eu falei, gente, eu conheci o Serdã da televisão, e era uma coisa por telefone. Aí eu recebi o Serdã num programa, o Sidney no outro, e aí os presidentes passaram a me conhecer, porque a plenária toda viu o programa, enfim. Naquela época, olha o que eu estou falando para você. O Serdã, para falar comigo, foi no telefone. E a gente não tinha a rede social que tem hoje. Você imagina como seria o mundo lá atrás com rede social. Então a mesma coisa, agora fazendo o exercício de vir aqui para o futuro, né? Hoje em dia, as pessoas estão mais imediatistas para tudo. Sim. A gente passou por eleição recentemente, você viu o que aconteceu, o país se dividiu. Hoje em dia, você tem um reality show na TV, você tem desavença. Você tem grupos de família famílias brigaram por conta de política, por conta de futebol, por conta de reality show. Hoje discute-se por tudo. E no carnaval, o que aconteceu? Aí não é um problema do carnaval, é um problema da rede social, que ela ainda permite essa questão do anonimato. Então você tem a pessoa que na rede social fala uma coisa que pessoalmente não falaria. Você tem os perfis, o perfil falso, você tem fake news, você tem um compartilhamento, né, de conteúdos muitas vezes sem checagem, e as pessoas, não sei se é uma coisa ruim da rede social, talvez ela fez com que as pessoas mostrassem uma outra face que talvez não mostravam antes. Então até mesmo de quem é apaixonado por uma escola, a gente percebe que o comportamento, quando não dá o samba que a pessoa queria, quando a pessoa não gosta da fantasia, sim, ou quando o resultado não é aquele que... Então é complicado isso, e falar de carnaval hoje é mais difícil porque aí é um fenômeno, né? Você tem mais veículos, mídias, rádio, revista, enfim, tudo. Você tem mais gente cobrindo e produzindo conteúdo. Só que nossa, esse é um papo maluco que a gente tem todo dia, tanto no SRGD como aqui na rádio. Como as pessoas estão mais exigentes. E muitas vezes a gente valorizava tanto você ter uma filmagem de uma final de samba enredo, ou ter uma filmagem, um vídeo de uma festa de pilotos, ou
uma gravação da corte que pouca gente fazia. Hoje você tem dezenas de imagens, você tem a tecnologia que teoricamente é para aproximar, e ela acaba afastando mais as pessoas, porque as pessoas estão descarregando muito ódio, muita questão pessoal do que a questão coletiva, e sempre procurando o que não tá bom. Eu acho que eu vi ontem uma postagem da Liga anunciando uma mudança da marca de cerveja. Eu não tomo cerveja. E eu sempre vi muita gente reclamando do preço da cerveja. Do preço não, da marca que tinha lá. Sim. Ok. E aí mudou-se a marca, que é uma marca que muita gente queria. Aí eu vi muita gente reclamando que o problema agora vai ser o preço. Gente, mas nem anunciaram o preço ainda. Então eu acho que, mas é uma questão do ser humano. Nós temos que evoluir mais. Eu acho que o ritmo de vida aumentou, todo mundo passa por dificuldade, passa por problema, a vida, o ritmo é mais intenso, a gente é cobrado no trabalho, todo mundo é cobrado para... Todo mundo se vira nos 30 para sobreviver hoje, essa é a maior parte da população. Mas eu me coloco eu também, todo mundo, a gente ficou mais exigente. E no carnaval é complicado, porque diferente do futebol, eu trabalho com futebol, mas no futebol os jogadores ganham milhões. Tem muitas empresas patrocinando, né? Então a torcida vai e xinga, o cara tá ganhando 300 mil. No carnaval, gente, a maioria são voluntários ainda. Sim. A festa cresceu muito profissionalmente, mas essa questão do artístico, do artesanal, do voluntariado, ela ainda existe. Se tirar isso, acaba o carnaval. Então eu sinto que tá muito difícil mesmo. E hoje até, eu tava falando aqui fora do ar, coisa que a gente não pode falar no ar. Hoje até mesmo você fazer um tipo de cobertura, você tem que, às vezes me desanima um pouco pensar se vale a pena ou não, exatamente por conta disso. Só que a gente tem que pensar sempre em quem gosta, fazer aquilo para quem está do outro lado da internet, ou do rádio, da televisão, para aquela pessoa que é apaixonada pela festa, porque tá difícil, não tá fácil não, o pessoal tá muito crítico para tudo. Pode ser a escola que for, pode ser ensaio técnico, nunca vai tá bom. Ou é porque a chuva, ou é porque o sol, ou porque tem muita escola no dia, ou porque o carnaval é cedo, ou vai concentrar na Olavo é ruim, não vai concentrar é ruim também. Eu não sei. Teve um ano que foi de premiação, né, do site, vai fazer, não vai fazer, né? Aí, se faz festa aberta para todo mundo, alguém vai reclamar. Se faz um evento fechado só para convidado, vão reclamar. Faz no hotel, é muito elitizado. Faz em quadra de escola de samba. Faltou isso, faltou aquilo. Se você não faz, você também vai ser criticado. Sim. Então não tem jeito. Eu acho que tem que ter muito equilíbrio, muito equilíbrio emocional para lidar com tudo isso. Mas no carnaval tem um agravante. Tudo se multiplica por 10, porque o carnaval tem uma coisa que o futebol tem mais é menos, que a moda tem mais é menos, que a política tem mais é menos, mas no carnaval se multiplica por 10, que é uma coisinha chamada vaidade. E aí a coisa complica. É fácil falar do Rosa de Ouro? Você sendo apaixonado? Difícil. Você quer saber de uma coisa? Foi até interessante você citar isso. Porque até enquanto eu fazia o No Mundo do Samba, eu participava muito, eu desfilava na Rosas, né? Comecei a desfilar no ano do Mar de Rosas e fui até 2013. Curiosamente, a gente falou de premiação. O que aconteceu? Eu fazia o No Mundo do Samba. Aí, em 2010 para 11, eu recebo ligações, foi assim o Paulo Serdã, né? São ligações marcantes. E o Sidney Rezende me ligou, o Sidney que é um jornalista muito conhecido no Brasil, e ele tem um site dele próprio que já fazia a cobertura todo dia do Carnaval do Rio de Janeiro. E ele fez contato comigo, foi muito gracioso, muito gentil, e conheceu o meu trabalho pelo que já estava na internet. E ele me fez um convite, falou, eu gostaria que o SRZD operasse em São Paulo, que houvesse a mesma cobertura que tem no Rio de Janeiro em São Paulo, mas com uma diferença. Tem que ter o sotaque paulista, tem que ser feito por paulistanos. O que é feito no Rio é Rio de Janeiro, esquece. O modelo, a ideia é o modelo ser igual, mas o modelo assim, Cláudio, de ter notícia todo dia de escola de samba. Mas não que tem que ser igual, que tem que ter a cara de São Paulo. O estilo de São Paulo, a característica de São Paulo. E eu recebi esse convite, e foi num momento muito louco da minha vida, porque eu estava assim, já estava No Mundo do Samba ali, 2007, 4 anos, já tinha feito quase que tudo que eu queria ter feito. E faltava investimento para poder... A gente sempre quer mais, a gente esbarra em muitas dificuldades, porque eu sempre fui sozinho. Eu comecei com uma câmera na mão e um gravador.
O que deu certo é que no meio do caminho Deus vai colocando pessoas que são anjos. São amigos que foram nascidos e criados comigo, parentes, familiares que ajudaram muito durante muito tempo. Mas estava chegando num ponto que você só vai investindo. Eu trabalhava em outro lugar e ali era um investimento, sempre foi investimento, porque eu sempre acreditei que aquilo poderia dar certo. Mas também uma forma de estar perto do carnaval, mas estava no momento que falei, não está dando mais, cada ano a câmera fica mais cara, a bateria fica mais cara, é capa de chuva, ninguém sabe, mas a conta é muito grande para quem quer cobrir o carnaval o ano inteiro. Vocês e muitos colegas aqui são guerreiros. E aí eu falei, não acredito, é um sonho dourado. Eu vou ser contratado para falar de carnaval o ano inteiro. E aí aceitei o convite do Sidney, é uma história linda que 2011 até aqui, são 12 anos já, sem parar. E aí eu recebi o desafio, falei, gente, mas peraí, como é que eu vou fazer isso? E aí foi a sorte de ter feito jornalismo, né, de pegar texto, porque eu fiz locução, mas fiz jornalismo pensando já, eu não posso ficar só na parte falada, eu preciso ser um profissional de comunicação completo, falado, escrito, TV. E aí eu tive um mês para montar o SRZD Carnaval de São Paulo. Eu olhava tudo que o Rio fazia, falei, como é que é o Rio? Eles têm uma notícia de escola de samba, entrevista um carnavalesco, entrevista um dirigente, tem uma música, tem uma enquete. E começou assim. Em um mês a gente eu montei sozinho o Carnaval de São Paulo do SRZD. Entramos no ar 1º de julho de 2012. A primeira notícia foi o Enredo da Gaviões com o Lula. Foi uma coincidência, a escola ia lançar nesse dia e o site também, a editoria do Carnaval de São Paulo entraria no ar naquele dia. E aí aconteceu do site entrar no ar e a história se desenvolveu por ali. Foi uma outra mudança na minha vida, porque ao invés de eu falar para as pessoas de carnaval todo sábado, eu passei a todo dia estar aquilo. E foi tão louco, porque teve a estreia, o Sidney eufórico, todo mundo eufórico. Porque quando entrou no ar, foi o primeiro site para São Paulo, que era um parque de diversões a home. Um site que falasse de carnaval, que tivesse assim. Porque você olha a capa do Globo.com, você tem tudo. Você olha a capa do UOL. Você tinha uma capa que você tinha só carnaval. E eu fiquei tão feliz, mas aí no final do dia o Sidney me deu parabéns, falou, agora capricha, porque amanhã... Aí eu falei, gente, você monta tudo, mas o jornalismo hard news é isso, no outro dia você tem que vir com mais 5 notícias, você tem que renovar aquilo. E aí não para, porque você passa a viver disso segunda a segunda. Notícias boas, notícias ruins. E aí que pega. Por quê? O site já tinha a tradição de fazer uma premiação dos melhores do carnaval. E na hora eu pensei, vou ter que fazer uma escolha. Eu não posso continuar desfilando. Naquela época eu já estava no palco da Rosa junto com o Silva. O Silva me convidou para ser locutor com ele em 2005 e muitos ensaios eu fazia já sozinho. E eu falei, não vai dar certo. Conversei com a Angelina, falei, Angelina, eu vou continuar torcedor da escola, mas por ter premiação vai ficar estranho. A Rosa de Ouro ganha o prêmio de melhor tal e eu desfilo lá. Sim. Não basta você ser, você precisa mostrar o tempo inteiro. Naquela época já era assim, imagina hoje. Hoje uma selfie vira motivo de crime contra você, né? E eu desfilei em 2013, o último ano dos Condutores da Alegria. E depois dali, lógico que você torce, você se envolve, mas também esse trabalho, você sabe disso. Você passa a se envolver com todas as escolas. Você passa a torcer por todo mundo também. Sim. Nunca vai mudar o meu amor pela Rosa, é a escola que me emociona, cada um tem a sua escola. Mas você começa a enxergar a festa de uma maneira diferente. É diferente aquele menino que pisou na quadra em 99, que depois em 2002 do Pão Nosso de Cada Dia desfilou pela primeira vez. E você começa a ver os bastidores do carnaval, você vê a engrenagem por trás. Então foi uma decisão que eu tive que tomar, por conta de fazer um trabalho. Eu acho que nem a questão da premiação. A premiação, ela vem na esteira de você ser um jornalista independente, trabalhar com isenção, com responsabilidade. Eu não posso ter uma bandeira, não é porque a Rosas fosse a Mocidade, fosse a X9, enfim. Mas se eu te contar, porque aí o SRZD bombou também. Igual foi no mundo do samba ali de 2007 a 11, o SRZD de 2011, acho que até 18, 19... ele foi muito forte porque ele imprimia um estilo que não tinha aqui em São Paulo de hard news todo dia. E aí a gente montamos uma equipe muito forte, começamos a montar muita coisa legal. E aí eu vou te contar, problema, você falou em problema com a Rosa de Ouro. Não teve uma escola de samba que eu não tive problema.
E mesmo com aquela equipe, a gente já chegou a ter equipe grande. Cláudio, problema sempre comigo. Sempre é o meu telefone que toca. Nós já tivemos problemas com todos os presidentes. Todos os problemas que, graças a Deus, no diálogo a gente consegue resolver. Por quê? Essa geração de presidentes hoje mudou muito. Voltando na pergunta que você me fez há pouco aí. Naquela época a internet era uma novidade. E as pessoas do carnaval, a maioria... Não, as pessoas... Ninguém gosta de crítica. Eu não gosto, você também não gosta. Sim. A gente aprende a conviver com isso. Mas no carnaval, lembra que eu falei que multiplica por 10? Era muito difícil um dirigente ler algo negativo da escola dele em 2014, 15. Hoje é um pouco mais fácil, porque hoje todo mundo tem o seu Instagram até para se defender. Naquela época não tinha. Então era muito complicado. Mas, curiosamente, eu acho que se fosse fazer um ranking, a escola que a gente mais tratava como joia, que é a Rosas de Ouro, é talvez a escola que a gente mais teve alguns probleminhas de bastidores que muita gente nem sonha saber. E é impressionante, porque assim, parece que é a lei de Murphy, né? Justamente a escola que você desfilou, a escola que você participou, sempre vinha problema. E às vezes problema que não era meu, de outro jornalista que fez uma reportagem, uma entrevista. Pô, mas não é possível, o que tá acontecendo? Mas justo você. Aí você para, não, peraí. Eu sou um jornalista, eu tô fazendo um trabalho profissional, mas enfim, essa dificuldade de diálogo sempre existiu, vai continuar existindo, porque todo mundo quer só flores, não tem jeito. Mas com diálogo a gente sempre conseguiu resolver. Mas a Rosas, até nisso ela foi campeã, né? Mas tudo graças a Deus resolvido com naturalidade, com muita honestidade, com muita tranquilidade. Mas foi a escola que sempre foi difícil lidar por isso, né? Por você gostar da escola, ter um carinho muito grande, mas você tem que colocar o seu trabalho em primeiro lugar, não é porque... E em momento algum, né? Até porque nos lugares que eu estou, eu tenho uma posição de liderança, eu tenho um trabalho de liderança, mas eu sou funcionário também, então eu também tenho responsabilidade. Eu não sou, eu estou como profissional da Rádio Capital e ainda do portal SRZD. Então eu tenho que ser, antes do Carnaval Futebol Clube, eu tenho que ser a empresa que eu estou vestindo a camisa, né? Sim. Vou caminhar para o final com duas perguntas. Que futuro que você vê pra gente? Pra gente e pro Carnaval. Carnaval? No Carnaval. Tá. Carnaval, você diz das escolas de samba? Isso, como é que você enxerga o futuro do Carnaval de São Paulo? Se você fizesse essa pergunta pra mim há 3 anos, a resposta seria uma. Aí você vai falar assim, você tá falando clichê, há 5 anos. Mas porque eu tô muito ansioso por esse Carnaval. Eu vi você fazendo um vídeo esses dias, falando como tá a concentração do AMB. E eu não passo lá desde o Carnaval do ano passado. Eu só vejo, assim, muita coisa pela internet, alguns relatos. Pela primeira vez, eu vou te dizer que eu não sei responder essa pergunta. Eu vejo de um lado as escolas crescendo muito, na questão de estrutura, Fábrica do Samba 1, Fábrica do Samba 2, carnavais plasticamente cada vez maiores, cada vez mais a tecnologia a favor da folia, cada vez mais recursos sendo utilizados. Mas, por outro lado, eu tenho uma preocupação do espaço físico da festa, como vai ficar o sambódromo, com essa questão da privatização, essa questão também das mudanças do regulamento que vão ser apresentadas agora. Talvez alguém vai ver essa entrevista depois, mas a Liga está no processo de finalizar uma mudança de critério de julgamento e apresentar agora nesse final de ano. Então eu acho que esse Carnaval de 2024, ele vai dizer muito o que vai ser a próxima década. Por quê? A gente pega o segundo Carnaval pós-pandemia. Só que eu acho que esse é o primeiro do ciclo completo, porque o de 23, as escolas não tiveram um ano para se preparar. Teve aquele de 22 que foi em abril, aí o de 23 foram 2 colados. Então esse Carnaval de 24 é aquele que todas as escolas do especial tiveram um ano para trabalhar e as 14 na fábrica. Só que estão diante de um regulamento novo e de um AMB que a gente não sabe ainda, nem a Liga sabe como vai ser entregue. Então eu acho que essa pergunta, não vou falar para você que eu quero pular, mas seria mais fácil responder pós-carnaval. O que eu espero é que os dirigentes das escolas de samba continuem assim ouvindo suas comunidades e atentas às mudanças, não que o carnaval precisa ter, mas as mudanças que o mundo está passando. Eu vejo com excelente olhar
algumas escolas mudando seus horários de ensaio, trazendo para mais cedo, ouvindo mais as comunidades, tirando um pouco assim de algumas coisas, tradição, não pode mexer. Eu acho que eu torço, aí na questão do que eu espero, eu torço para um carnaval cada vez mais popular, cada vez mais participativo das comunidades, com os dirigentes aproximando não só em rede social, mas precisa conversar mais, falar mais, abrir a quadra mais, trazer o povo para dentro. E eu acho que juntar a tradição do Carnaval São Paulo, não pode perder sua essência, continuar tendo essa proximidade com o poder público no sentido de não perder os investimentos que tem e tentar arrumar uma forma do Carnaval continuar tendo o brilho da disputa, mas sem perder a questão cultural, porque senão daqui a pouco não vai ter mais mestre de porta-bandeira, não vai ter mais cantor, não vai ter mais carnavalesco, eles vão contratar, trazer e fazer só pelo resultado. Eu acho que tem um limite. Raul, nosso nome é faixa amarela, porque chegamos à faixa. Tem aquela faixa que você conhece muito antes da gente. Sim. Você tem um momento ali só seu, eu quero que você conte pra mim. Você deve ter algum momento ali só seu que te enche os olhos. Quando toda vez você chega ali, vem assim, é por isso que eu tô aqui, cara. É por isso que eu tô aqui. Então eu vou contar uma coisa que eu acho que eu senti no ano da pandemia, não nesse carnaval, no outro, do 2022, né? Que a gente não sabia nada como seria, que foi o carnaval de abril, né? Eu acho que são tantos momentos bons, assim, momentos de emoções distintas. Tanto desfilando como trabalhando. Depois que a gente passa a trabalhar, a gente fica mais mecânico, porque nossa preocupação é com a bateria da câmera, é com a pauta, é com o microfone, é com o cabo, se o áudio saiu. Eu posso falar para você que o desfile do carnaval mesmo, principalmente quando eu entrei no SRZD, quando chegou perto assim do carnaval, porque no mundo do samba era mais tranquilo, era só gravar e tal. Quando chegou uma semana antes, me deu um frio na barriga, eu falei, gente, eu vou ter que trabalhar assim, uma cobertura de fôlego. E aí já são 10, 12 anos fazendo isso. E o carnaval é muita pressão para quem trabalha, como você. Porque a nossa responsabilidade é tão grande que a gente não curte mais. Então, fazendo um mix de todos esses momentos aí, e já vi momentos lindos no AMB, momentos ruins também, mas quando eu cheguei vou usar o termo faixa amarela, quando eu cheguei na faixa ali que a gente foi fazer uma foto, e tava um pôr do sol, que a gente chega muito cedo, né? Tava um pôr do sol maravilhoso, eu falei, olha, eu sou grato de estar aqui, porque eu acho que é uma emoção que se renova. Quando nós chegarmos lá, no sábado, né? Que agora o acesso 2 é antes, né? Eu acho que todas as dificuldades que a gente tem, a gente passa por cima e a gente se renova. Eu acho que aquele lugar tem uma energia que ele é única. E transforma a gente. Ali você cura gripe, cura resfriado, cura desamor, cura desilusão amorosa, cura saudade de pessoas que já se foram. Você se nutre de uma energia que eu acho que ela é... Eu acho que nós todos somos escolhidos, não tem razão para isso, né? Eu jamais imaginei estar no carnaval e acabei entrando. Pra você ter uma ideia, o meu nome é Raul. Eu não contei isso. Meu nome é Raul por causa do Raul Seixas. O meu pai era fã de rock. Meu pai em show de rock and roll. Minha família... E hoje eu tô aqui. Então por isso que eu acho que a gente acaba sendo escolhido por conta disso. Então o meu momento, ele é sempre o próximo. Porque se eu falar de um momento ou outro, eu vou lembrar de pedaços. Eu acho que o carnaval não é pedaço. Aquilo ali é tão grandioso que eu não consigo lembrar de um momento, Eu acho que são fragmentos que eu acho que é uma energia invisível. Eu acho que eu consigo mais sentir o bem-estar de estar ali. E você sabe como é. Já pegamos chuva de granizo, já pegamos chuva de vento, já pegamos apagão de luz. Esse ano é Dragões passando no final com aquela chuva, esse ano ainda, né? Estamos em 2023, aquela chuva barroca também. E a gente está ali firme e forte. Naquele momento ali a gente se desliga, a gente esquece. São momentos mágicos, né? Então o meu momento na faixa, eu acho que é a gratidão de ter vivido tudo que eu vivi e poder no próximo ano escrever uma nova história que tá lá, né? 2024 tá esperando a gente, né? Não sei de que jeito, não sei de que forma, não sei com que regulamento, mas uma coisa não vai mudar. Quando a sirene tocar, quando tiver o grito de guerra, quando o locutor anunciar a escola, a gente vai se emocionar. E aí vai ser um mix, muito particular. Todo mundo vai lembrar de alguma coisa, não tem jeito, né? Perfeito, meu amigo.
Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para receber a gente, para falar com a gente, com essa verdade toda. Muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz. Dá um beijão no Fê, na Ju, toda a equipe de vocês. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, de outros colegas também. E é muito legal isso, porque nos últimos anos eu venho cada vez fazendo menos carnaval. É louco isso, porque aqui na Rádio Capital eu faço futebol e faço entretenimento. No SRZD eu atuo, mas a minha parte no SRZD hoje é uma parte muito mais que não aparece para o público do que mais no carnaval e no ensaio técnico eu apareço. Mas eu vejo uma equipe lá no SRZD correndo muito, fazendo, aprimorando o que a gente já fazia e fazendo coisas novas. De vez em quando eu vejo vocês assim fazendo algumas coisas, eu falo, nossa, se tivesse isso naquela época eu faria. Ou então me dá muita vontade, Cláudio, de fazer algumas coisas hoje, mas a vida da gente também mudou. Quando eu tinha 19 era uma coisa, hoje eu estou com 40, então a gente não tem nem mais tempo para fazer. Então eu quero parabenizar você e os alucinados por carnaval, não desistam, continuem lutando, não é fácil, merece um programa à parte de vocês isso, porque é um trabalho que só quem tem paixão faz, nem quem é remunerado, nem quem é profissional, vai fazer, faz. Pode fazer igual, mas não vai fazer melhor a essa galera dos sites segmentados, não importa o tamanho, não importa a plataforma. Eu acho que o legal da rede social é isso, da internet, a gente ter democratizado, todos temos o mesmo espaço. E eu fico feliz de ver nesses canais, eu valorizo muito aqueles que são criativos. E o Faixa é um desses criativos, que não cai na mesmice, porque é muito simples também a gente cair na repetição, né? De fazer toda a mesma coisa. E muitas vezes buscar o novo significa se expor. Você é alvo de crítica. E é muito complicado, porque eu falei isso uma vez pro Serginho, quando as escolas do Acesso 2, quando vieram da UESP, né? Agora é mais um dia de desfile, né? E a nossa cobertura tem que ser igual. São 30 escolas, sim, né? E um nível cada vez mais alto. Você faz uma escola, não faz a outra, o que acontece? O padrão. E o público cobra. E o público não está errado em cobrar. Querem o troféu do Faixa, que eu sei que vocês estão tentando arrumar um jeito de fazer. Querem isso, querem aquilo. E vocês fazem muito com pouco. E o legal é isso, porque eu ainda tenho muitos sonhos para realizar. Mas algumas coisas deram certo. Eu tive a oportunidade, primeiro por Deus, segundo por pessoas que acreditaram em mim. Citei aqui a Margaret, citei aqui o Sidney Rezende, os diretores da Rádio Trianon aqui da Rádio Capital. Mas por que deu certo também está dando? Porque eu estava preparado para isso. Então eu sempre estudei. E às vezes estudar, eu não acho que quem está por trás de uma mídia social, não é que tem que ter uma faculdade, não é que tem que ter um curso no Senac, não é isso. Hoje, o que você tem de cursos online, coisas gratuitas, que pela internet você consegue fazer, quando eu falo estar preparado, não é ter um diploma. O diploma eu acho importante para você ter a vivência de uma redação, mas eu acho que é você pegar a coisa e fazer. Hoje, por exemplo, vou citar uma coisa que eu não sei fazer. Esses posts de redes sociais são maravilhosos. Eu sou uma negação para Instagram, essas coisas. O meu é tudo quadrado. Tem coisa hoje que, e essa molecada mais nova, faz posts lindos, olha a liga lá, os stories e tal. Hoje as páginas se falam como se fossem, né? Como se fossem. E eu não tenho isso, eu preciso correr atrás. Mas na época eu me preparei para algumas coisas que quando eu tive a oportunidade, eu sei fazer isso. Ou se eu não sei, eu vou aprender no meio do caminho. Então, o que eu acho legal é isso, é sempre buscar coisas novas, porque mais cedo ou mais tarde, a oportunidade vai aparecer, alguém vai ajudar. Porque se a gente não pensar assim, não teria razão para a gente existir. Eu acho que sempre o bem vai vencer. Nenhum suor escorre do rosto sem Deus estar olhando, sem a gente ter a recompensa lá na frente. E eu acho fantástico vocês que recriam. A sua resenha de segunda é fantástica. Assim como tem outros canais que fazem quadros também fantásticos. Mas eu acho isso. Mesmo com as críticas, a gente tem que buscar ser criativo. Perfeito. Gente, na faixa de hoje fica por aqui. Eu sou o Cláudio Renato, esse é Raul Machado para todos vocês. Agora eu vou soltar o ombro, agora eu vou relaxar porque acabou, gente. Obrigado. Beijo, gente.